Olá, galerinha! Olá, meu povo! Olá, minha pova! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Conte Aí Podcast. Apresentado por mim, Madison, e pela co-host Kaliane, a dupla de sempre, para a gente estar aqui falando os assuntos aí do dia a dia, aqueles assuntos que nos interessam, que a gente traz daquela maneira leve, alguns polêmicos, mas a gente sempre tenta trazer aqui aquilo que a gente acha que é interessante aqui para o nosso meio. E como poucos de vocês, eu não sei se vocês sabem, a gente mora no Nordeste. E a gente está aí agora entrando no mês de junho. E em junho aqui no Nordeste acontece algo incrível. Sim, tradicional assim em todos os estados dessa região. Perdão, gente, às vezes dá uma travada. Então, assim, antes da gente entrar nesse assunto, que eu acredito que pelo chapéu de palha que alguns até já sabem o que vai ser, peço para vocês que vão lá, inscrevam-se no canal, se vocês estiverem acompanhando a gente pelo YouTube. Se não tiver, vai lá, inscreva-se também no Spotify ou no Instagram. Começa a seguir a gente, deixa seu joinha aí no vídeo, nesse episódio. Comenta também se você achar alguma coisa interessante no episódio. Mas o que a gente tem para trazer hoje para vocês? As festas juninas. A festa junina, gente. A festa de São João, que a gente acaba chamando de festa de São João, mas pouca gente, né? Acredita que quem não tem a tradição católica não sabe que, na verdade, se trata de 3 datas comemorativas que a gente une ali em uma só e aproveita para comemorar. Mas o que a gente tem para trazer hoje? Na verdade, a gente tem aqui um papo aberto hoje, para a gente trazer um pouquinho sobre situação econômica, como que isso muda, né? Algumas cidades aqui, alguns assuntos um pouco mais polêmicos, diria eu, sobre, e aí, São João, é forró, é sertanejo? Como é que tá essa loucura aqui a gente no Nordeste? A gente particularmente vai trazer a nossa visão, então vai lá, deixa nos comentários aí o que você entende por festa junina para você. Porque, por exemplo, eu fui criado uma parte da minha vida no Sudeste, e pra gente lá a festa junina é outra coisa. Quando eu cheguei aqui, eu tive esse choque de cultura, de entender que a festa junina aqui é algo muito tradicional. Então, até para alguém que viveu mais tempo do que eu aqui, tem Kaliane para dizer um pouco mais dessa visão de como que funciona aqui no Nordeste. Para quem não sabe, a gente é da Bahia, mas a gente vai tentar trazer aqui um pouco dessa visão, né? Um pouco dessa visão caipira aqui do Nordeste. Então, assim, venha com a gente nesse bate-papo. Sinta-se à vontade para deixar sua opinião. Qualquer coisinha também, se a gente falar uma besteira, não sinta-se acanhado. Vá lá e corrija a gente mesmo nos comentários. A gente está aqui para mostrar aquilo que a gente sabe, mas também para aprender muito com vocês. Então, venha com a gente nesse bate-papo. E para começar, senhorita Kali, Sim. Eu tenho uma coisa para te falar. Sim. A gente vai começar assim, daquele jeito. Sim. São João, sertanejo ou forró? É forró, gente. São João é forró. Eu sou nascida e criada aqui, né, no Nordeste, na Bahia. Então, esse período me traz muitas recordações. Para quem vive, né, quem viveu a sua infância e hoje continua aqui no Nordeste, vê que tem mudado, né? Essa data tem sofrido algumas alterações durante os anos, porque eu me recordo que quando eu era criança, era muito forró, sabe? Era uma festa realmente junina de forró. Então, Edgar Mão Branca, Flávio José, Luiz Gonzaga. Então, assim, a gente cresceu ouvindo muito esse ritmo, que é nessas bandas que depois veio, né, as bandas aí que elitizou mais, que trouxe aí uma pegada mais elétrica, que vem a calcinha preta, aí vem limão com mel, mastruz com leite, mas sempre voltado para o forró. Então, quando se fala em São João, na minha visão, né, a minha opinião é que deveria, sim, tocar o forró. Entendi. Só que aí a gente vê hoje uma mistura de ritmos. E eu não vou dizer que seja errado, mas eu acho que se a gente está falando de festa junina, de tradição, aquilo que você falou, né? É comemorado 3 festas aí para os católicos, que começa com Santo Antônio, depois São João, depois São Pedro. Então, as comidas típicas,
O clima no Nordeste aqui, né? Principalmente aqui na Bahia, a gente não tem esse frio todo que costuma ter em outros estados, mas aí o clima já tá menos quente, eu não vou dizer nem frio. Tá mais agradável. Quente. Então, é aquela pegada mais de dançar agarradinho, aquele, né? Aquele friozinho não, aquele clima mais gostoso, aquele clima mais. Não tem tanto mormaço, aquela quintura toda. E tem as quermesses, aquelas festas, né, da Igreja Católica, que tem aquelas brincadeiras. Antigamente, não sei se você chegou a pegar essa época, tinha muita festa nas ruas, em cidades pequenas. Tinha pau de sebo, a corrida de saco. Na cidade da minha avó, onde eu cresci, acho que era uma corrida de jegue, alguma coisa assim. Então era muita tradição mesmo. E hoje a gente não vê tanto. Então foi perdendo, né, essas tradições. Tinha o concurso da rua mais enfeitada, o licor mais gostoso, porque tem todo também essa tratativa das comidas típicas. Né? Nesse período a gente come muito milho, tudo que envolve milho, canjica, pé de moleque, paçoca, que a gente come muito amendoim cozido, amendoim doce. Então, assim, é muita tradição, é muita recordação. Você falou algo sobre comida, inclusive eu tenho até algo para falar aqui, né? Eu vim de São Paulo, né? Sou da Bahia, mas Sim. passei parte da minha vida em São Paulo. Quando eu cheguei aqui e eu via vocês falando canjica, eu tinha crescido que canjica era outra coisa. Sim. O que vocês chamam de canjica, eu cresci sabendo que o nome era curau. Curau, é verdade. O que vocês chamam de canjica aqui é o que eu conheço como curau. Isso. E o que eu chamava de canjica, a gente chama de mugunzá. De mugunzá. Isso aí, logo quando eu cheguei aqui, me deu um nozinho na cabeça. Dá mesmo. E engraçado que quando você olha na embalagem, o que a gente chama de mugunzá realmente está o nome canjica. E eu não sei, sinceramente, de onde veio esse nome. Mas a gente conhece como mugunzá. Mas é aí que tá. Mas será que na embalagem tá o nome canjica? Pra fazer canjica. Não, porque acabou globalizando aí, né, no país inteiro essa situação. Sim. Ou realmente desde o começo o nome era canjica e aí... Boa pergunta. Uma curiosidade pra gente saber. Mas é isso. E tem o arroz doce também, né? Tem o cuscuz de tapioca. Então, assim, é muita comida gostosa, é muita comida boa. E para quem cresceu aqui, para quem viveu isso tudo, às vezes está morando em outro estado, eu acredito que tem muita saudade. Eu mesmo tenho muita saudade, eu fico muito nostálgica nesse período. Fico muito, sabe, assim, a gente pensa nos avós, e a gente sente aquela saudade. Minha avó mesmo fazia bolos maravilhosos, então assim, eu sinto muita falta nesse período, né? Era bolo, avoador. Então, assim, são memórias afetivas dessa data que a gente, quando vai chegando perto, a gente sente mesmo a falta, né? A saudade, e a gente percebe que, infelizmente, tem mudado. Eu não vou dizer que tem acabado, porque ainda tem muitos lugares que faz. A fogueira na frente da casa. Então, assim... Em algumas cidades até proibiram, né, de fazer fogueira nas ruas. E bombas, hoje em dia, né, com essa questão de crianças com autismo, com negócio de barulho. Né? Animais também. Animais, então tem diminuído bastante. Mas era assim, a gente, chuvinha, traque, aqueles traquezinhos de salão. Então todo esse período era uma fase muito boa. Eu saía de férias e eu ficava esse tempo todo na casa de minha avó. Então eu curtia do início ao fim. Pegava do Santo Antônio a São Pedro. Todas as festas. É muita festa. É muita festa. Eu sei que, por exemplo, como eu falei, né, que a gente mora aqui na Bahia, no interior, no sul da Bahia. E quando chega nessa festa aqui, pelo menos algumas cidades circunvizinhas a nossa aqui, tem festas que são conhecidas, eu vou dizer, na Bahia inteira. Nacionalmente, eu diria. Vem gente de outros estados. Tem cidades aqui que fazem festa de camisas que vem gente do sul, do norte, da região toda do país, às vezes até fora, que tá morando fora. Sim. Casou com pessoas que moram, né, em outros países, e aí vem conhecer as cidades tradicionais. E aí eu culpo, né? E tem estados que é o mês todo. Exatamente. Começa agora dia 1º e só acaba dia 3. É um mês todo de festa. Eu
E é justamente por conta dessa procura de pessoas de fora que eu acabo, não vou dizer, né? Não tem outra palavra, culpando justamente essa invasão que a gente está tendo aqui do sertanejo, Sim, justamente nessa época aqui do forró. Por quê? O sertanejo ele é muito característico lá da região sul, sudeste, da sim, região centro-oeste ali até um pouco, né? sim, Que é justamente essa uma maneira também de transcrever a vida do caipira, que sim. da mesma maneira que o forró acaba transmitindo a essência das pessoas que vivem da terra aqui no Nordeste, das Quanto à vida pessoas do que sertanejo, isso do né? sertanejo, o sertanejo também é uma maneira de transcrever a vida das pessoas que moram nessa mesma situação, né? Obviamente, cada estado com sua particularidade, Sim, mas a vida do caipira dessas regiões. Só que a gente tem visto algo uma invasão muito forte do sertanejo aqui na região Nordeste. Coisa que a sim, gente não via tanto há anos atrás. Pelo menos eu não via, né? Eu não tinha tanta essa visão. E é uma visão compartilhada com algumas outras pessoas que eu tive a oportunidade já de conversar. sim, Por exemplo, aqui na nossa cidade, né? Para quem não sabe, a gente grava o Conte aí da cidade de Itabuna, Bahia. Foi anunciado o Itapedro, que é a festa, né, da cidade, a festa tradicional da sim, cidade do sim. São João. E mais aí de 50% das Da atrações vão ser grade, né? sertanejo. É verdade, Então, o que está acontecendo com o forró? Como é você verdade. falou, né, Flávio José, mas aí Flávio José já é da antiga geração, a gente tem alguns mais novos. A gente Sim, tem Dorival Dantas, a gente sim, tem o próprio a Calcinha Preta, Limão com Mel e outras, Mastruz com Leite, que também é uma banda super sim, tradicional sim. aqui da região, né, da região Nordeste, que vira e mexe está renovando os seus integrantes, e a gente tem sentido falta disso nessas festas anunciadas. Inclusive, ano passado, a principal atração do Itapedro Sim, foi um cara que canta um sertanejo. sertanejo, é verdade. É verdade. Eu acredito que eles pensam, quando fazem essas festas, agradar todo o público, né? A geração atual realmente não é uma geração que gosta muito desses forros mais antigos. A gente tem também Elba Ramalho, a Seu Valença. Então, assim, essa geração atual já não, talvez não curta tanto esse tipo De música, de né? música. Então eu acredito que eles fazem esse balanceamento. Só que aí a gente vê também que além do sertanejo vem o axé, vem o pagode. Então assim, virou uma mistura de ritmos. Eu entendo, porém, se é uma festa com vários ritmos, é um festival De música. de música, né? Não uma festa típica nordestina. Então, assim, eu acho que falta, né? Eu não sei se é por conta da agenda, que também acho que as bandas não dão conta de atingir todo o território, Isso é 9 verdade. estados no Nordeste, então, para você atingir e atender todos, eu acho que é uma festa atrás da outra. E a maioria, né, nessa pegada mais antiga, tipo Flávio José. Eu já assisti shows de Flávio José e ele já canta sentado, já não tem uma idade, né, de estar É ali fazendo verdade. aquele show, já começa a pesar um pouquinho. Dorival também, por sua vez, já está aí, né? Mas a gente tem essa pegada mais jovem, Chão de Avião, Wesley Safadão, que querendo ou não, de Tem uma Tarcísio do forma, Acordeon, que Tarcísio da também, né, Acordeão, que está toca se um mas instrumento tem muito específico. muitas bandas mesmo. Se eu for falar aqui, tem várias. Cavalo de Pau, Filomena Bagaceira, uma banda muito boa de forró. Caviar, Caviar com Rapadura. catuaba com Gente, amendoim. Catuaba com amendoim. O tesão do forró. Então é muita banda boa. Então, eu acho que falta, não sei como é que. Tem cidades aí que a gente já viu a grade e optou por seguir essa linha mais do forró, coloca ali um outro, um sertanejo, porque, querendo ou não, hoje o sertanejo ele tem uma visibilidade e um alcance maior, então quando você coloca o nome sertanejo, a festa tem lá sua amplitude, porque querendo ou não, a cidade Sim, entra na agenda daquele cantor e já começa, né? Porque eu acho que o intuito também é trazer, que a gente vai falar sobre isso, a economia, né? sim. De trazer as pessoas de fora e movimentar a economia local.
Então, eu acredito que esse nome tem peso, né? E arrasta a multidão. A gente teve esse exemplo ano passado, quando, né, o prefeito da nossa cidade aí, junto com os patrocinadores, trouxeram esse sertanejo famoso e a cidade parou. Pode dar nome, pode dar nome. Eu vou falar que eu sou fã. Pode dar nome. Então trouxe nosso bebê aí, Gustavo Lima, e foi sucesso. A cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Então, assim, casas, aluguel de casas, você não achava mais casa para alugar, aquele Airbnb, né, que o povo aluga aí, não tinha mais, os hotéis estavam tudo cheio, lojas vendendo muito, muita roupa, muito sapato, acessórios, que envolve tudo, né, a questão da alimentação também é muito impactada. Então, assim, é algo que movimenta a economia local e é um assunto também que a gente... É verdade. Eu vejo, né, que a situação do sertanejo é justamente essa mesmo. Eu vejo que o sertanejo ele tem crescido justamente porque o sertanejo atrai. Sim. Ele atrai muitos jovens, muita multidão, né? Como foi o caso de Gustavo Lima, que ano passado, como você mesmo deu exemplo, ficou intransitável a cidade no dia que ele cantou, no dia que ele foi se apresentar. E a gente vê o poder que isso tem. Obviamente, como o São João é uma festa tradicional, a gente fica assim meio sentido de estar vindo uma cultura estrangeira à festa, né? Para estar cantando, mas a gente entende que isso nada mais é do que também uma jogada ali para arrecadar fundos, arrecadar dinheiro. Agora sim, eu não sou totalmente contra de trazer os sertanejos, só que eu acho que eles não deveriam ser a maioria. Porque se a gente pegar a grade, você vê ali 60%, 70% é outros ritmos. Não vou nem botar só sertanejo. Eu acho que depende. São outros ritmos. Eu acho que depende. O que acontece? Como eu falei, como eu te disse, né, eu vim de um lugar que o sertanejo ele é considerado também, tem essa mesma visão, né, sobre a pessoa do campo, pessoa que vive da terra, o caipira. Mas o sertanejo que a gente está falando aqui... Universitário. É o sertanejo universitário, eu quero deixar isso claro. Sim. Porque a gente não está falando de trazer um Chitãozinho Chororó, um Tinoco, um Milionário Zé Rico. É verdade. A gente está falando aqui de trazer um Gustavo Lima. Sim. De trazer Zé Neto Cristiano, Henrique Juliano, Matheus e Cauã, Jorge Matheus. É verdade. A gente está falando desse tipo de dupla que, na minha visão, já foge um pouco ali, até do próprio sertanejo raiz, já começa a entrar quase num pop. Então, a gente está deixando um pouco, sim, para mim, na minha visão, a essência do que seria ali a comemoração da festa junina. Sim. Mas é aquilo, né? Tudo que vira comercial, obviamente que eles vão querer aproveitar o máximo possível aquilo que vai gerar multidão, como você falou. Trazer um Flávio José. A gente foi uma vez numa festa que teve Flávio José. E na minha visão, pro calibre do artista que ele é, eu achei uma festa muito, assim, poucas pessoas. Esperava dar mais pessoas. Sim, sim. Tanto que na mesma festa que teve Flávio José, teve quem também no final? Felipe Amorim. Quem que tava com mais gente lá na frente na hora que foi cantar? É verdade. O Felipe Amorim. Então, assim, essa disrupção, né, essa mudança que a gente está tendo nessas festas aqui, é justamente porque os jovens não estão acompanhando mais aquela tradição que se tinha antigamente. Sim. Tanto que, obviamente, a gente tem ainda alguns bastiões, né, aqui no Nordeste, de algumas cidades que querem sim se manter fiel, se manter tradicional, tanto que se não conseguir grandes nomes para festa, eles vão lá e colocam nomes locais, mas tentam manter o máximo possível cantores de forró. No máximo ali insere uma rocha, que também é um ritmo muito característico daqui, dessa região. No máximo ali um axézinho, mas eles tentam se manter firmes ali. Sim. Aquilo que é típico da região. Sim. Eles tentam fugir ao máximo possível do sertanejo. Sim. Tentam fugir de outros ritmos, como aconteceu, né? Como você mesmo disse. Às vezes, como foi o caso de Felipe Amorim, um ritmo que não tem nada a ver. Sim. Que quem dera fosse sertanejo ainda, mas nem é. É verdade. E tava lá no meio da festa. Sim. Tudo isso voltado para o quê?
A visão do negócio, a visão do comércio, a visão do arrecadamento, a visão, né, do aumento de faturamento ali do município, dos comércios. Tanto que uma coisa interessante que você falou é que nesse período aqui, né, nesse período da região Nordeste aqui, acontecem algumas festas que são festas pagas e que, na minha visão, às vezes os preços são absurdos se você parar para pensar que é uma festa típica. O que acontece? A gente está acostumado a ver valores estratosféricos quando são bandas, às vezes internacionais, vêm cantar, ou uma banda brasileira muito muito consolidada vai fazer um show, como foi, por exemplo, o caso do Retorno de Sandy Júnior. Eles fizeram lá o retorno e o ingresso mais barato estava R$ 700. A gente tem uma festa aqui na região, onde o ingresso, é uma festa típica dessa de São João, onde o ingresso, dependendo se você for um pouco atrasado para comprar aí, o ingresso pode chegar a quase 500 ou até mais. Não, já teve esse ano. Essa é uma festa muito conhecida aqui, que o primeiro lote já saiu em R$ 600. Então aí. Agora sim, deixando claro que é aquele all inclusive, né? Que é bebida e comida à vontade. Sim. Nunca fui, não sei como é que funciona. Mas dizem que é muita comida e comida de todo tipo e bebida até para quem bebe. Então, agora sim, é aquela questão, né? E quem não bebe, não. A festa acaba sendo inviável. Mas você não vai comer isso. R$ 600. Mas o que eu tô falando é justamente assim, quando você paga, festa, né? Quando você paga um show, né? O exemplo que eu usei, um show de Sandy Júnior, você sabe que você tá indo para ouvir. Você tá indo para ouvir Sandy Júnior. Quando você paga uma festa típica do São João, sim, você iria querer ouvir o quê? Forró. Mas você chega lá e vai estar tocando sertanejo, axé. Tudo menos forró. Então, assim, o forró tá perdendo um pouco espaço, sim, na minha visão, nessas festas. E aí? Como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente vai passar isso, né, para a geração futura? Tem uma banda, que agora ela é conhecida, eu digo que ela é conhecida nacionalmente, que foi pelo menos aí para grande parte aí da juventude, o primeiro encontro que eles tiveram com heavy metal no Brasil, que é a Calcinha Preta. A pessoa que hoje em dia não conhece pelo menos uma música de Calcinha Preta, nunca tem ouvido falar em Calcinha Preta. Pra mim, ou vive fechado no mundo, ou realmente não dá nem a mínima pra música brasileira. Mas Calcinha Preta é uma banda que nasceu justamente nesse ambiente, que se aproveitava de outros ritmos, aquilo que você falou, e enquadrava ali dentro do forró, né? O forró elétrico que você falou. Sim. Que pegou a guitarra e incluiu a guitarra dentro do forró. Sim. Então, assim, a gente tem visto essa transformação também do forró com... Como que é o nome dele, rapaz? O João Neto, não? O que canta assim? Como? João Gomes. João Gomes, que também... Ele canta forró, mas ele canta forró um pouco mais estilizado. Sim. Então, assim, a gente tem visto esse movimento, Zé Vaqueiro... Tem vindo aí uma nova leva, né, de cantores de forró, mas que acabam transformando aquele forró mais tradicional em algo, vamos dizer assim, mais aceitável para o público mais jovem. Sim. Tem o Zezo, que tenta pegar aí as músicas e transformar tudo em brega. Pablo também, mas Pablo já é arrocha. É arrocha. Pablo já é mas arrocha e forró ainda estão ali. Casam ali, né? Vão ali. Ainda prefiro do que um axé. Axé, eu acho que não combina muito, não. A não ser que seja um cantor de axé que saiba aproveitar a situação ali. É porque, na verdade, também eles são espertos. Eles, quando chega nesse período, eles mudam meio que ali o repertório. Aí eles trazem músicas, eles fazem quadrilhas, eles cantam músicas antigas de forró, eles incluem ali no repertório e acaba que o show fica até bom, porque ano passado a gente assistiu uns que foram muito bons e eram shows de axé. E não perdeu a essência deles referenciarem aí o São João, exatamente, que é o foco, né? É a verdade. Festa que é... Como é que se diz? Que é a festa que está ali... É a tradição, né? É a tradição do momento. Que está ali em foco atualmente.
E o que pra mim não pode é vir uma pessoa aí com uma banda de pagode na época dessa. Pagode não. Pior que tem. Não, então, por isso que eu tô falando, pagode não dá. Mas eu sei que tem. E vai muita gente que o povo gosta. Sim. E aí a gente fala, né, falando nisso aqui, a gente chega finalmente naquele ponto, né, que eu falei. E para que isso? Para que, né, toda essa mudança cultural, porque toda essa inserção de outros ritmos, inserção de outras culturas, justamente nessa época que é tão tradicional para aqui para o Nordeste, tão tradicional para esse povo, né? Para a gente enxerga o São João como o São João para a gente é mais importante que o Natal. A verdade é essa. Alguns vão dizer que não, não sei o que, mas é. Muitos não estarão preparados para essa Mas conversa. pra gente aqui, o São João é mais importante que o Natal. Pra mim, dependendo da região onde você mora no Nordeste, o São João, inclusive, é mais importante até que o Carnaval. Ah, com certeza. Entendeu? Então, assim, com certeza. é a época do ano onde as pessoas, principalmente quem vive de evento, quem vive de turismo, quem vive de comércio, tem regiões do Nordeste onde a pessoa se prepara o ano inteiro só para esse momento. Sim. Um exemplo disso é que vestuário, a parte de vestuário e acessórios, ele tem um crescimento enorme em maio, que já é as pessoas começando a se preparar para o São João em junho. Sim. Aí já começa a ter aquele aumento, chega ali no ápice em junho, aí chega em julho, parece que teve algum problema, que as vendas caem vertiginosamente. Então, assim, a gente vive e respira São João em alguns estados aqui do Nordeste. Sim. Em alguns outros estados, a gente, obviamente, tem ali sim um aumento, mas não é tão grande. Mas também é, sim, um momento importante. Sim. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a região da Bahia, que é a região sul da Bahia, que parte de vestuário tem um aumento enorme. É mulher que quer comprar bota. Aí compra a bota, também tem que comprar ali a calça para acompanhar. E detalhe, a calça tem que ser ou jeans ou uma calça ali bafônica, que é para chegar de noite como top. Para todo mundo estar prestando atenção ali. Porque o importante é o quê? É você se vestir de maneira tradicional para ir para uma festa tradicional. E quando a gente pensa em São João, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça de vestuário, de imagem? Quadriculado. A primeira imagem é certo. Toda lojinha que você chegar de vestuário vai ter ou uma camisa ou algum detalhe quadriculado ou na decoração, ou no manequim, ou vai ter uma cortina quadriculada lá. É chita, certo. Muita chita também, acho que é vendido nesse período para decoração. Muitas lojas decoradas. Temos o nosso campeão aqui. Sim, o chapéu de palha. Tem que ter. E assim, tudo isso vai aumentando a venda ali, vai aumentando o comércio. É gente que quer comprar a camisa quadriculada, a calça jeans, e sem falar a bota. nas festas infantis, né, da escola, que tem também. Isso inclusive é uma coisa interessante. Que aqui tem, né? Lá no Sudeste, quando a gente tinha férias, o recesso de meio de ano no colégio, o nosso recesso é em julho. Sim. Para vocês aqui é em junho. Sim, justamente que é para curtir o São João. Isso eu falei, gente, realmente é uma festa muito importante para a região. É, sim. Porque os colégios param. Sim, sim. E eu achei isso legal, achei muito legal. O São João aqui é feriado, gente. O São João no Nordeste é feriado e isso é incrível. Pra gente, você ver a importância que é dada essa data. Porque é uma data que movimenta, assim, a economia. Tem as procissões para quem é, né, pros católicos, para as pessoas religiosas, as pessoas que se entregam à religião. Então, assim, a gente tem coisas incríveis. O Globo disse, numa matéria referente a 2024, que houve um aumento de 3,8% de vendas, né, na área de comércio, na área de turismo, na área, se eu não me engano, de cosméticos
e na área de eventos. Eu posso estar enganado, gente. Mas aí vocês dão uma pesquisadinha aí. Alimentação. De alimentação também. Assim, em toda a área da região Nordeste. Aí pode parecer pouco. Mas se você pegar toda a área Nordeste e falar e ter essa visão que aumentou 3,8% do faturamento total da região, a gente tá falando de muito dinheiro. Sim. Por conta do quê? De um período do ano, gente. Que, como o Kaliane falou, em alguns locais dura um mês inteiro nesse clima de festa, nesse clima de camaradagem. Em cidades pequenas ainda tem alguns os concursos das ruas mais decoradas. O do licor eu nunca vi. Então, Sim. até queria ter a noção de como que é o evento desse. Vamos de casa em casa provando licor. Era quase isso mesmo. Ou na praça, porque assim, cidade pequena você sabe o que é, né? Então, assim, era uma palhoça enorme no centro da cidade. Sim. E aos redores tinha as barracas. E aí tinha uma comissão lá de juízes, vamos dizer assim, de jurados, que aí iam nas ruas para ver, né, a rua mais enfeitada. E tinha os licores. Aí o concurso dos licores, as pessoas traziam, se inscreviam no concurso e traziam, e eles experimentavam ali onde tinha a festa. E à tarde tinha as brincadeiras, que dava dinheiro mesmo. Né? O pau de sebo, se você subisse, tinha os prêmios lá, o quebra-pote, corrida de saco, tinha a corrida de jegue. Oh, menino, era tanta brincadeira. E a gente passava a tarde toda. E era muito divertido. Agora tem duas tradições do São João que eu, assim, eu particularmente, e eu amo muito, assim, eu acho incrível. Infelizmente, nos últimos 2 anos aí, na verdade até mais, porque durante a pandemia também eu não pude ver nenhuma. Que, primeiro, é a quadrilha. Eu amo ver quadrilha, eu acho aquilo incrível. O grupo de pessoas que ficam ali ensaiando para dançar. E não é só a dança, tem todo um teatro em volta da dança. Uma história contada em volta da dança. Isso que é fantástico. É uma noiva que quer casar. E aí, muitas vezes o pretendente não quer. Aí ele é obrigado a casar. Às vezes ela tá grávida. Às vezes tá grávida. Sempre tem algo na história. Eu acho aquilo incrível. O padre. O pai, às vezes, quer forçar o homem a casar com a mulher, porque eles, infelizmente, coabitaram, né? Fizeram um negócio antes do momento. E, assim, eu acho aquilo muito legal, muito incrível. E a outra é alguns folclores que tem em volta do São João, né? Por exemplo, o boto. Sim. O boto cor-de-rosa ali, ó. Fulano nasceu, ó. Fulano tá grávida, é o quê? Filha do boto. Sim. O pau de... dá uma misturada mesmo. Sim, o pau de sebo, a característica ali do Santo Antônio, o santo casamenteiro, algumas coisas que Coloca de cabeça para baixo, que você vai arrumar um pretendente. Exatamente essa mística que tem justamente nessa época do ano, que eu acho uma coisa incrível e que tem se perdido, infelizmente. Sim. Até essa própria história da quadrilha ali, da você dança, sabe que tem da estados noiva. Que tem concursos de quadrilha e que são a coisa mais linda. Sabia. Parece, não tem aquelas festas de Parintins, dos bois, caprichoso E garantido. Aí tem o Carnaval no Rio de Janeiro, que tem aquelas alegorias, aquelas coisas. Sim. São essas competições de quadrilhas no Nordeste. Tem umas que estão, assim, a nível, quando você assiste as roupas, o teatro, como você falou, a história contada, estão cada vez mais incríveis. Assim, a nível de... Meu Deus, eu nunca vi um negócio daquele. Muita pompa, muita cor, muito brilho. Parecem fantasias mesmo, aquelas fantasias alegóricas lá do carnaval. E cada uma mais linda que a outra. Muito. Como eu falei, eu acho incrível, eu acho muito legal ver essa dedicação das pessoas por algo que, infelizmente, muitos não dão valor. A gente vê, né, muitas pessoas aqui perdem noites, né, quando chega o carnaval lá para assistir o Carnaval do Rio, o Carnaval de São Paulo. Mas poucas pessoas sabem dessa situação. Sim. E tem um concurso de quadrilha, um concurso de dança ali, típica da região. Por quê? Porque muitas vezes não é televisionada,
Muitas vezes não Sim. tem a mídia necessária que deveria ter. Sim. Então, assim, a gente muitas vezes acaba bebendo, né, da cultura de outros estados, bebendo da cultura de outras regiões e acaba esquecendo da cultura do nosso estado. É verdade. Então, assim, futuramente, como é que vai estar o São João na região aqui do Nordeste? Vai estar da mesma maneira? Vai estar cada vez mais diluída? Além do sertanejo, o forró vai perder espaço para mais o que agora? É verdade. Daqui a 30 anos, os nossos netos vão saber o que foi um Flávio José, o que foi meu Deus, fugiu Luiz da cabeça agora, um Luiz Gonzaga. Gonzaga. Vão saber o que foi esses nomes icônicos pro forró. Assim, Elba Ramalho, alguns outros nomes que são popularmente conhecidos no Brasil inteiro, dificilmente eles não vão saber quem é. Mas esses nomes mais específicos, Sim. será que vão ter espaço ainda nas gerações futuras? É verdade. E poemas, gente, quando a gente fala do forró, a gente não tá falando só do ritmo. Obviamente o forró é um ritmo gostoso, mas às vezes das poesias que estão, né, embutidas ali na letra do forró. Tem músicas que, assim, a gente perde aí. Você pode perder fácil o dia refletindo na música. Tem uma música de Flávio José que eu gosto muito que ele fala, né? Eu tenho culpa. Como que é a frase? Eu não sei da quantidade que eu gosto de todas de Flávio José. É porque, gente, eu tô cantando a música na cabeça, viu? Pra chegar na parte. Começa cantando lá aí pra gente dar uma palhinha. Não sou profeta nem tô pouco visionário, Sim. mas eu quero o refrão dessa O música. diário desse mundo. Boi com sede bebe lama, barriga Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. E eu acho essa frase incrível. É Tipo verdade. assim, poxa, tudo que tá acontecendo, muitas pessoas vão lá e botam a culpa em quem? Em Deus. Outros botam a culpa, né, em caralho a quatro, desculpa a expressão, gente. Mas a culpa, no final de tudo, é nossa. É verdade. Então, assim... Outra frase icônica das músicas de Flávio José é aquela: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Verdade. Não se aveste não, que a lagarta rasteja até o dia que cria asas. Pra mim, essa música, assim, é uma das melhores. Assim, eu ouço quase todo dia. Verdade. Com uma boa nordestina, como uma apreciadora do forró. Eu sou muito apaixonada por Flávio José. Respeite Januário. A gente já entra para aquela parte de Luiz Gonzaga. Sim. Que é muito bom também. Então, assim, frases icônicas da música brasileira que vieram do forró, que vieram da tradição justamente do São João. Vieram dessa tradição incrível. O próprio Alto da Compadecida, de Leandro Suassuna, né? Ariano Suassuna, que conta justamente o retrato do sertanejo nordestino. E tem ali a pura essência do forró, a pura essência do que é essa festa, do que é esse período pra gente, que a gente tenta resgatar justamente aquilo ali, resgatar aquela alma do que foi o sofrimento do êxodo rural, né, das pessoas que moram no Nordeste, muitas vezes foram para o Sudeste, iam em busca de uma oportunidade melhor, deixavam filhos, deixavam esposas, quando a época da seca, nos lugares de seca, saíam da região, seca, né, a fome. E quando caía ali uma chuva, ou quando juntavam dinheiro, voltavam para casa com felicidade para dar uma oportunidade melhor para a família. Então, assim, quando a gente fala do São João, a gente fala da tradição do São João, a gente fala de toda essa história por trás. É verdade. E história é essa que a gente está perdendo. Novamente, eu sei que pro sertanejo, o sertanejo também tem uma história. Afinal de contas, o sertanejo ali do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, também são músicas carregadas de história. O Menino da Porteira, quem não gosta do Menino da Porteira? Uma música que tem uma história bonita por trás, mas pra gente é uma realidade que a gente não consegue entender tão bem. Você consegue entender 100% do que as músicas de sertanejo antigas falam da vivência? Hoje em dia o sertanejo só fala de traição, de dor de cotovelo. Oh, meu Deus. Porque até essas histórias mais da vivência do sertanejo, quando a gente fala de sertanejo, não sertanejo ritmo, mas sertanejo
das pessoas que vivem no sertão. Sim. Então, Não, acaba que se perde. não o sertanejo só como ritmo, né? Mas como estilo de vida. Isso. Que é justamente disso que a gente tá falando, né? O forró não só como estilo musical, é óbvio que é um estilo musical. Mas as letras do forró como ali um retrato da vivência de um povo. Sim, A gente tem perdido isso. sim. Obviamente, graças a Deus, o mundo tem melhorado, né? Tem melhorado entre aspas. As oportunidades estão cada vez mais fáceis. A gente tem tido notícias cada vez mais rápidas do mundo. A tecnologia tem ajudado todo mundo a viver melhor. Mas será que realmente é interessante a gente perder esse retrato que a gente tem do passado? A gente perder um pouco dessa essência, perder um pouco desse retrato que a gente tem das nossas raízes? Eu acho assim muito doloroso tá vendo o que a nossa festa tradicional está se tornando. Eu acho, Sim. é uma opinião minha. Tem pessoas que vão dizer que isso é uma bobagem, né? Tudo bem. Que pense Cada um sua opinião. o comércio, o capital é mais importante, então se o que vende é sertanejo, traz sertanejo mesmo e foda-se. Mas, poxa, como você disse, cadê aquele toque gostoso da sanfona? O triângulo lá, a zabumba. Tem uma cidade aqui que eu já tive a oportunidade de passar, né? Algumas festas juninas lá. E tem esses shows, né? Esses shows que chamam a atenção. Mas todos os dias você vai ver um trio com um triângulo, a zabumba e uma sanfona tocando forró na praça. E o povo se acaba. Porque vai muita gente de fora visitar os familiares. Então todo dia o povo tá na praça. Aí tá lá o triozinho tocando forró e o povo lá se acabando de dançar. Então assim, é isso. Não precisa de muita coisa. Só que a gente sabe que isso não vende tão bem. Então, mas se você puder, se a cidade, né? Se a cidade puder fazer essa mesclar essa questão e trazer isso de uma forma, inclusive nessa cidade, o cenário é lindo, eles fazem aquelas casas de pau a pique, aquelas casas, né? Tem aqueles moedor de cana-de-açúcar, de café, que antigamente chama os pilões. Então, assim, tinha muita coisa assim que, quando você visita a cidade, você tem uma aula de história. Exatamente, é disso que eu tô falando. Esse resgate histórico, Sim. Da gente entender como é que era a vida naquela época. Porque tem cidades que literalmente se transformam. É verdade. A cidade parece que volta para aquele tempo. Você tem uma vivência, você passa na rua, você vê as ruas enfeitadas com fitas. Candeeiro. É muita coisa boa. As pessoas boa. Levantam no meio das ruas representações de como eram as casas de barro, com palha. Isso. Você vê as pessoas moendo canas naqueles moedores manuais mesmo. Isso. Você vê as pessoas batendo café, batendo urucum, batendo outras coisas nos pilões, nas ruas. Então, assim, a gente está perdendo um pouco justamente esse resgate. Obviamente, existem cidades como essa que você, né, falou, que você teve a oportunidade de passar, de que fazem esse resgate, mas, o geral, tem se perdido. Então, assim... Antigamente, para você ter noção, aqui nas nossas cidades, praticamente todas as ruas eram enfeitadas com bandeirolas, que são aquelas bandeirolinhas de plástico, que colocam as fitinhas, então vai colocando de fora a fora e fica aquela coisa colorida, que eu achava lindo. Hoje em dia você vê poucas ruas fazendo isso. Verdade. Poucas ruas fazendo isso. É verdade. Perdeu. E aí, na época, isso tinha muito, onde eu morava, né? Quando eu morava com minha mãe, que todo mundo juntava e todo mundo dava um dinheirinho para comprar as bandeirolas. E no dia que era para confeccionar essas cortinas, vamos dizer assim, né? Essa decoração, os vizinhos todos se uniam e ali mesmo já começava a tomar o licor, já comia o seu amendoim, batia aquela resenha. Um ia grampeando, o outro ia cortando as bandeirolas. E ali você já estava vivendo o São João. Ali você já estava vivendo a festa. Porque não era só chegar no dia e curtir a festa. Sim. Não, era o período todo ali. Porque é prazeroso até de você toda a preparação, confeccionar. Né? Então, assim, às vezes o processo é mais agradável do que o resultado. Então, Sim. Até você chegar na festa, você já viveu toda aquela parte.
E aí de fazer bolo, e de fazer... Ah, era muito gostoso. Era uma época muito gostosa que a gente hoje não vê mais. Eu, particularmente, eu não vejo mais. Talvez tenha lugares que ainda faça. Ruas que tem famílias que moram, né? Sim. Ó, Que moram inclusive, gente, se juntas. você vive numa cidade em que faz esse tipo de situação ainda, né? Que faz esse tipo de comemoração dessa maneira, tradicional, de pé no chão ainda, de levantar essas barraquinhas no meio da cidade, de fazer essas casinhas de pau a pique, de enfeitar ali com palha, fazer as bandeirolas, essa comunhão, né, entre os vizinhos, muitas vezes, entre uma rua inteira que se entra e se mobiliza ali um bairro. Deixa aí nos comentários, coloca de que cidade você é, como é que funciona tudo isso, pra gente estar por dentro, porque assim, essa obviamente é uma visão que a gente tem De onde a gente está hoje, da onde a né? gente tá hoje. Talvez a gente Tem lugares acaba que sabendo por tem. vocês que não. Tem Pra lugar. vocês ainda é super tradicional isso, e pra gente Isso. aqui já se perdeu. É verdade. Então assim, deixa aí nos comentários e pra gente, né, encaminhar aqui. Nos convide para conhecer essa cidade. Isso, por favor. Depois se mandar aí nos comentários aí, eu mando e-mail, mando conta bancária pra mandar a passagem. Ó, vou com o maior amor do mundo, se preocupe não. Precisa nem conseguir lugar pra gente ficar. É só dizer onde é que é e mandar a passagem. Folgado. Então, gente, pra gente encerrar, Sim. eu queria trazer aqui agora. Falou São João, qual a primeira música que vem na sua cabeça? São João. São João passou aqui. Passou. Acho que muita gente não vai lembrar porque essa é bem antiga, mas era uma música que tocava todo ano na casa da minha avó. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Essa é boa, Já essa é boa. chegou com tantas horas, bebeu água. Gente, eu sou péssima pra cantar, não é à toa que eu Não, segui outra mas carreira. essa é muito. Porque se fosse da música, eu tava até hoje batendo cabeça. Mas Como contadora, você é ótima. Agora, vamos Como pra uma cantora. mais recente? Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Olha, Na pista da paixão, e valeu, boi. Baixos com leite. valeu, boi. Mas tem muita música boa. As de Luiz Gonzaga. Não me diga a música que assim não pode faltar no seu São João. Não pode faltar no... Ah, isso é fácil. Oxalá. A gente citou ela aqui, né? Antes de conhecer. Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Ah, essa música eu é acho que eu muito escuto bonita. quase todos os dias. E nesse período, então, se você chegar na minha casa, eu vou estar ouvindo Flávio José. Essa música é muito bonita, realmente. Amo, de paixão. Me lembra muito minha avó, meu pai, minha família, né? Minha família como um todo. Minha família, quando chegava nessa época, a gente saía de férias, então ia todo mundo pra casa de minha avó. E a casa da minha avó é muito grande e o chão era daquele cimento vermelho. E no fundo tinha aqueles fogões a lenha. Sim. E era onde minha avó fazia bolos. E era muito bolo, porque a família era muito grande. Eram 10 irmãos. Pense aí, a maioria, né? Os que moravam mais próximo. Via e todo mundo cheio de filho, né? Então a casa ficava cheia. E tinha alguns filhos que moravam na cidade, então já tava lá, a gente se encontrava todo mundo na casa de minha avó. Então minha avó fazia bolo, chimangue, avoador, cocada, aquelas cocadas moda. Menina, era tanto, biscoito de nata. Era muita comida. Então, assim, você sabe que antigamente o povo é fartura, né? Farturento. Fartura, doce de leite, aquele de ambrósia. Então, assim, minha avó e as filhas ficavam com a parte da comida. E as netas ficavam com o quê? A arrumação da casa. Então, a arrumação da casa ficava com a gente. E como o cimento era vermelho, o que a gente fazia? Pegava aqueles carpete verde. Você já imagina que Já sei. uma sentava e a outra puxava. Era a enceradeira, porque a gente não tinha coisa de comprar enceradeira, a enceradeira era a gente. Então cada um pegava seu carpetezinho e encerava e a casa ficava brilhando, pronta para curtir o São João. E depois a gente ia fazer o quê? Ver os figurinos. Que outra coisa Ótimo. top era o quê? Porque a gente só ganhava roupa 2 vezes no ano. Era no São João e E no Natal. É assim que funciona. Então aí ficava, você ganhou o quê? Então era muito, as primaiadas tudo juntas. E aí de noite, todo mundo arrumado, ia vestir sua roupa e ia curtir o seu forró, tomar o seu mingau de milho, mingau de tapioca, comer sua pamonha, sua canjica. Ah, era muito bom. Muito bom. Que bom, que bom. Eu tenho muita recordação boa. Que- Muita recordação Que boa. bom. Quando eu penso
Eu não tô lhe copiando, mas realmente, pra mim, a música assim que falou São João, a primeira música que vem na minha cabeça é essa também. Eu não sei o que que tem nessa música, porque a letra dela é simples até, Sim, sim. mas essa música me passa uma energia tão boa, algo tão bom assim, é, que eu não sei, sabe? Eu penso em São João, me vem essa música na cabeça, tanto que vira e mexe eu tô cantarolando essa música. E não precisa ser só do São João, não. Vira e mexe eu Eu tô. acho que é um refrão pra vida, A parte né? da, né? A borrinha da felicidade nunca se atrasa. É Se verdade. aveste não, amanhã ela passa na porta da sua casa. É isso mesmo. Então, assim, essa música ela é muito bonita. Ela é. E, assim, é um músico, na verdade, que eu aprendi a gostar muito, Flávio José. Sim, Assim, boa parte do repertório dele eu ouço brincando, sim. tranquilamente. Porque é um forró um pouco diferente, né? O forró que Sim. conquistou o Brasil. Muitas vezes o povo lembra de Luiz Gonzaga. Mas o de Flávio José, pra mim, ele representa um pouco mais a nossa região aqui. Luiz Gonzaga, ele representa Parece, mais querendo ou não, o árido, né? Aquela parte árida. ele conta, parece assim que ele conta a história da nossa vida. É, Porque tem uma música dele também que todas as vezes que eu escuto eu choro, assim. Essa eu gosto de ouvir, mas essa outra, quando eu escuto, me dá vontade de chorar, que é aquela. A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim. Gente, essa música, quando eu escuto, dói na alma. é uma música Porque bonita. traz a memória, esses tempos bons. E que bom que eu tenho memórias boas, Sim. né? Eu sei que nem todo mundo tem, mas me traz muita memória boa. Então, assim, Flávio José, eu acho que É eu diria que é a trilha a trilha sonora sonora da sua da vida. minha vida. Então, Que é bom. muito bom. Ah, eu amo, eu sou apaixonada e já tive a oportunidade. Eu sempre tive vontade, por incrível que pareça, demorou até pra mim ir no show dele. Mas quando eu fui assim, eu me senti realizada. Eu falei, meu Deus, e ele já tão, né? Tão frágilzinho devido à idade. Eu falei, não, não é possível que ele vai partir, eu não vou ver um show dele, mas eu consegui. E foi muito bom. Curti o show do início ao fim. Cantei todas as músicas assim, foi incrível. É muito bom. Muito Que bom. tentação. Minha morena me beijando feita abelha e a lua malandrinha pela flechinha. É muito Fotografando bom, no né? meu cenário de amor. Então, assim, gente, Acho que o povo não tá aguentando mais a gente cantando, Não, viu? gente, Vamos assim, encerrar. perdão, gente, é porque, assim, A gente se empolgou. Falou em São João, a gente fica meio nostálgico, assim, bate, assim, Bate. aquela dorzinha no peito boa, de lembrar Bate. né, de ter algumas recordações. Sim. Então, assim, eu sei que algumas pessoas não vão ter essa ligação que a gente tem com o São João. Sim. A minha é um pouco mais tardia que a sua, mas é muito bom, é uma coisa tão maravilhosa e que infelizmente a gente tem visto se perder e que a gente gostaria que não se perdesse. Sim. Então, esse foi aqui, né, um episódio aqui um pouco mais voltado mesmo para a nossa experiência, para nossa visão, para Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando Pode você falar. fala em São João, qual é a comida que você fala assim, quando fala, tá chegando São João, agora a gente já chegou, né? A gente já chegou, entramos no mês aí. Uhum. E qual é a comida que você fala assim, não posso passar esse período sem comer? Ó, é curioso. É curioso, porque assim, minha comida preferida do São João, eu não sei se todas as pessoas ligam ao São João. Entendi. Pra mim, tem muito significado. Entendi. Pra mim, falou São João, a primeira comida que vem na minha cabeça é caldo. O caldo de vaca atolada. Sim. Pra mim. Mas eu sei que tem outras pessoas que vão pensar em outro. Mas falou São João, pra mim, a primeira comida que vem é o caldo. Ah, eu não posso ficar sem comer meu amendoim cozido. Se chegar essa época eu não comer o amendoim, eu não vivi o São João. Tem que ter o amendoim e o milho. O milho também amo milho cozido. Amendoim cozido tem que ter, gente. Eu tenho que assumir uma coisa. Eu amo o amendoim cozido. Mas o milho cozido, eu já não sou tão fã. Eu como, eu gosto. Sim. Mas eu já não sou tão fã. Sim. A melhor coisa do milho pra mim que faz no São João é o curau, né? A canjica. A canjica. Assim, Ah, é perfeito. Canjica é perfeito. Mingau bem também. feito. O mingau de Gente, milho também. Um bolinho de milho. sim. Gente. Ó, gente. Bora parar essa conversa, porque senão daqui a pouco a barriga vai começar a roncar. E assim,
tô sem, entendeu? É difícil achar essas coisas pra comprar. É difícil. Até isso, mas vai chegar já tem gente aí que começa a ver isso uma oportunidade para ganhar dinheirinho. Se na sua casa já aí. tiver aí um amendoim, um milho cozido, se você quiser convidar a gente, por favor, chama a gente no comentário e a gente faz. Não tem problema com isso não. Mas então, gente, ó, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Vai desculpando aí As desafinações, a gente não é cantor, assim, novamente, como ainda bem. Como cantores, né? Nós somos bons contadores, que é a nossa profissão. Então, assim, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, né, por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Novamente, deixa o comentário aí de como que é o São João na sua cidade, como você enxerga essa festa, qual é a sua lembrança que você tem sobre o São João mais antiga, ou o que o São João te lembra. Qual a sua comida favorita, como a Kaliane falou, forró, seu forró favorito também. Se você não segue a gente ainda, começa a seguir, deixa seu like aí, sua curtida. E, gente, novamente, aproveite o São João na sua cidade. Curta, faça o que você, né, mais gosta de fazer. Abrace sua família, fique lá, aproveite seus avós, que é uma época que muitas pessoas têm, né, de poder reencontrar os avós. Porque, gente, futuramente, pra você não ficar que nem a gente aqui, pensando nisso e ficar, meu Deus do céu, que lembrança boa, que lembrança isso. E você não ter nenhum arrependimento de você ter perdido essa oportunidade. É verdade. Então, agradeço novamente e até o próximo episódio do Conte Aí Podcast. E, novamente, dá o like. Tô mendigando mesmo, porque, novamente, mais de 60% das pessoas que assistem a gente não seguem a gente. Isso me deixa triste. Por favor, dá essa moralzinha. Poxa, gente, dá essa moral aí, por favor. Então, gente, tchau e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Bom São João pra todos vocês. Curtam bastante, se divirtam. E um cheiro. Tchau!